Olá, olá pessoal. Antes de começar a falar, eu quero pedir desculpas para quem descreveu o sapinho. Eu sei que ele é simpático, mas ele não fazia a menor falta naquela questão. Mas vamos seguir aqui o nosso estudo, né? Eu estava falando agora há pouco para você sobre exatamente isso daqui. É muito importante que a gente tente montar um sistema de padronização para que o ledor consiga trabalhar bem esse processo de leitura da prova para pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura. Uma das coisas que a gente tem que notar é que, independente se é o leitor, a pessoa, ou o ledor de tela, equipamento, ambos trabalham muito bem com texto, mas talvez não trabalhem muito bem com as unidades. A leitura de unidade, a leitura de fórmula química, por exemplo, ou até fórmulas de física, é um complicador para essas duas ferramentas, tanto a ferramenta humana quanto a ferramenta digital. Então, nesse caso, ainda é necessário adaptação, embora não sejam imagens, mas precisa de uma adaptação e precisa de uma descrição. A melhor maneira de fazer a descrição nesse tipo de questão de química, por exemplo, é o professor falar como ele costuma utilizar em sala de aula. Então, em vez de ele ter ali aquela fórmula química, isso eu estou falando da prova para pessoas com deficiência visual que não enxergam, cegos ou pessoas com baixa visão muito severa. Todos os demais que conseguem enxergar, o que eu vou falar agora não é adequado, é somente para cegos ou pessoas com baixa visão muito severa. Então vamos lá. Quando você vai escrever essa fórmula, a pessoa com cegueira ou baixa visão, eles não vão decodificar isso utilizando o olho. Então eles já são habituados a ouvir essa fórmula. E aí vai muito de como cada professor utiliza a sua leitura em sala de aula, porque isso é o que o aluno vai estar habituado a ouvir. Imagina que o professor leia essa fórmula assim, ó, CH4, né, formando gás, mais H2O líquido, formando, na verdade, CH4 gasoso mais H2O líquido, formando CO gasoso mais 3H2 gasoso. Se ele fala desse jeito, ele vai ter que criar um texto exatamente com isso, aonde lá ele pode colocar a seguinte orientação, né? Literalmente descreve essa frase, né? CH4 gasoso. Ou se você prefere aquela leitura do ledor padrão, né, que seria C maiúsculo, H maiúsculo na base 4, abre parênteses, G minúsculo, fecha parênteses, mas isso também é uma outra forma que o ledor humano faz. Já o leitor de tela, ele vai ler literalmente assim, ó, CH base 4, abre parênteses, G fecha parênteses, mais H2O abre parênteses. Se aquele L for um símbolo e não necessariamente a letra L, talvez ele não reconheça. Porque se você olhar aquele L do líquido no H2O e comparar com qualquer outro L aí, por exemplo, ali da palavra mol, onde está dados, né? Ou entalpia, o L da entalpia, você está vendo que aquilo ali pode ser um símbolo e não necessariamente uma letra. Isso pode gerar um problema ao ledor de tela. Então, eu sei que isso aí talvez seja um pouquinho mais avançado do que esse curso pede, mas é legal tu prestar atenção nesse tipo de coisa e dar uma conversada com o pessoal do SAI para entender direitinho como você pode ajudá-lo. Porque quando o professor já escreve essas partes, fica muito mais fácil para o SAI conseguir fazer essa adaptação. Né? Então é importante. E é importante também porque cada professor sabe exatamente o que ele fala em sala de aula. Eu quero mostrar uma outra questão para vocês. Um dos pontos das pessoas cegas é que elas conversam com o mundo através do tato. Essa figura que está colocada aí, que parece um 8, até coloca ali no enunciado um 8 de um relógio digital, né? Mas essa figura aí com essas hastes coloridas, para descrever essa figura vai ser um desafio, porque você vai fazer um texto tão grande e talvez ele não consiga formar sentido. É a típica adaptação que não caberia ter um texto ou até mesmo uma descrição da imagem, e sim algum tipo de possibilidade tátil disso. Então talvez levar para aplicação da prova alguns lápis, colocar algum outro material tátil aonde tu conseguisse montar esse desenho de uma forma que o estudante, ao tatear, ele conseguisse entender o que está sendo colocado no enunciado e no texto base, no texto motivador. Então,
é um outro ponto importante ao professor. Às vezes, né, tanto o professor quanto o aplicador, o professor está ligado com isso. Então, ele pode ser que o professor deixe de utilizar uma figura, mas às vezes essa figura não precisa ser descrita, não. Ela pode ser construída através de um modelo tátil, né? As pessoas com deficiência visual, eles utilizam, né, tábuas gráficas, né, onde tu consegue montar gráficos com aquela liguinha de dinheiro, né, aquela borrachinha que amarra dinheiro, a liga. Então você consegue ali fazer várias figuras geométricas e nessa parte de matemática e de construção é bem importante ter essa parte tátil como suporte para a questão, não somente uma descrição pura e simples, porque se descrever o que está colocado aí vai dar um trabalhão e vai ficar meio parecido com aquilo que foi aquela descrição daqueles gráficos lá, da outra questão que eu mostrei para vocês. Só mais uma agora. Essa aqui eu gostei muito também, né? Por quê? Porque, de novo, a gente vai poder fazer um modelo de construção tátil, né? Então, você pode mostrar ali o que seria um desenho na carteira do estudante, colocar algum tipo de material que ele pudesse tatear, né? Por exemplo, uma das coisas parece meio antigo, mas eu vou te dizer que funciona muito, principalmente em escolas, seria você colar barbante em torno dessa figura onde está o corrimão desenhado, não a foto e sim a figura. Você cola barbantes ali, vai mostrar o que é essa figura e isso daí vai ficar bem legal para o estudante poder entender o que o outro está vendo. Então não seria uma descrição pura e simples que pode gerar confusão, seria a criação de um modelo tátil mesmo para que ele pudesse tatear e fazer funcionar. Por enquanto é isso, a gente vai estar falando aí mais um pouquinho daqui a pouco.